dia. Bom dia. Como introdução, gostava de mostrar duas imagens. Podes pôr a primeira, Ricardo. Eu não sei se vê bem. Os campistas resistentes. Onde é que estão os campistas? Ainda não és campista, André. Vais ser campista. Domingo quero ver se estás aí com essa energia toda a dizer que é o Rio. É o Rio? Campistas desta semana que passou. É o Rio? É o Rio de quê? É o Rio? Pois é o Rio, isso é verdade. Agora se calhar já se vê melhor. É o Rio de onde? Do Palhau. É o Rio do Palhau. É isso mesmo. É o Rio do Palhau. E eu coloco esta imagem, tem a ver com aquilo que nós vamos falar, mas tem a ver também com um plano nosso. E podem ir marcando nas vossas agendas. Em setembro, no primeiro domingo, temos convívio, almoço convívio. Então, excepcionalmente, queremos sair de Partilhó, não vamos fazer na Ribeira da Aldeia, vamos fazer no Palhau. E a nossa ideia, o nosso plano, é fazermos batismos justamente neste rio. Fazermos batismos no Rio do Palhau. Portanto, até lá, quem quiser ter conversas sobre batismo, pode falar comigo, com outro irmão também, mas pode dirigir-se a mim. Também é válido para os pais que possam ter filhos em idade de serem batizados. Também podem vir ter connosco e falar sobre esse plano e termos algumas conversas sobre o assunto. Estamos disponíveis para ajudar, acima de tudo. Então, este é o Rio do Palhau. Já algumas pessoas foram batizadas ali. A nossa irmã Florinda não está aqui, mas ela ainda ontem dizia que foi batizada justamente neste rio. Mas temos aqui algumas pessoas que foram ali batizadas. Os nossos últimos batismos foram lá feitos. O Ângel, o Tiago, o Levi e o Gonçalo também. Os outros, não sei onde é que foram batizados, mas muito provavelmente no Sértima. Um rio com uma água parecida com esta e com uma água parecida com esta que está na próxima foto. Ricardo. Então, temos ali a nossa enviada a Israel. Não sei se conseguem reconhecer, está de costas. Nossa enviada a Israel. Este é o Rio Jordão e é o local onde Jesus foi batizado e onde ainda hoje acontecem batismos. Aliás, estavam a acontecer batismos na altura. A tia Sila, quem está na foto, assistiu a batismos, com o tio também, ali naquele mesmo lugar. Este é o Rio Jordão, tem água, não é mais limpa que a do Palhau. Pronto, nem que a do Sértima. A tonalidade é parecida. Água turva, água barrenta. Então, Ricardo, obrigado, podes tirar. É com estas imagens e com esta ideia na nossa mente que eu queria que avançássemos. Obrigado, Gonçalo, obrigado, Levi. Já temos luz, eu já posso ler. É com esta ideia que eu queria que avançássemos. E que avançássemos para falar sobre doença, sobre pecado, sobre cura, sobre arrependimento, obediência, conversão e fé. Vamos fazer tudo isto através do episódio muito conhecido da cura de Naamã. Da cura de Naamã. O título da nossa meditação esta manhã, da nossa pregação, é Mergulha com fé. Mergulha com fé. E convidava-vos então a abrir no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a primeira parte do capítulo, a primeira parte do episódio. Vamos ler do versículo 1 até ao versículo 19. Então, segundo o livro dos Reis, 5, 1 a 19 será o nosso texto. E como é habitual, eu vou pedir a alguém que corajosamente, alto, bom som, pausadamente, faça a leitura para todos nós. Só esperar mais um bocadinho, que todos abram. Creio que já estamos todos. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, então versículo 1. Quem lê o texto? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel.
E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando-te esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te eu, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoa o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vá em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Obrigado, Daniel. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a ver as manchas do nosso pecado, ajuda-nos a ver a nossa lepra e ajuda-nos a ver Jesus. Porque se é verdade que é grande o nosso pecado e a nossa doença, muito maior é a nossa cura em Jesus Cristo, Senhor. Obrigado. Obrigado por tanto, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a tanto. Ser com a Gabi que vai traduzir, ajuda-me a mim nas palavras e ser com todos nós que estamos aqui, Senhor. Do mais pequenino ao mais velho. Todos precisamos de Ti. Senhor, que todos encontremos em Ti e em Jesus a cura para o nosso mal. Rogamos, Senhor, pela operação do Teu Espírito, que atues poderosamente pela Tua palavra nos nossos corações. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Este é um episódio fantástico. E nós nem sequer lemos a segunda parte. Porque a segunda parte não é menos entusiasmante. Nós não lemos o que é que acontece com o servo de Eliseu, Geazi. Mas vamos ficar com estes 19 versículos maravilhosos. Deixamos Geazi para outra ocasião, para outra altura. O nosso texto divide-se em 3 partes. Vamos dividir o nosso texto em 3 partes. Em primeiro lugar, versículo 1 a 7. Contexto. Naamã procura cura. Naamã procura cura. 1 a 7. Depois, versículo 8 até 13. Resistência. Naamã resiste aos métodos de Deus e assim resiste à cura de Deus. Naamã resiste, versículo 8 até ao versículo 13. E por fim, versículo 14 a 19, até ao fim, salvação. Naamã encontra uma cura maior. Naamã encontra uma cura que nem esperava encontrar. Encontra uma cura maior.
Vamos lá, vamos à primeira parte então, ao contexto. E à medida que eu vou falando, vocês já sabem, o pregador fala alto, mas também fala rápido. Então, à medida que eu vou falando, vocês vão colocando os olhos na vossa Bíblia, eu vou dizendo os versículos e vão vendo, vão acompanhando aquilo que eu estou a dizer. Então, o versículo 1 apresenta-nos Naamã. Naamã era um homem poderoso, era um homem respeitado. Ele era chefe dos exércitos do rei da Síria. Hoje, no contexto moderno, se fosse no nosso país, seria o ministro da Defesa ou agora está-me a faltar a palavra, devia ter escrito. Chefe maior, isso mesmo. Chefe maior. Chefe do Estado-Maior, exatamente. Seria essa pessoa importante. Ele era muito importante e muito valorizado pelo rei da Síria, pelo seu senhor, por o homem a quem ele servia. Mas o versículo 1 termina a dizer-nos que ele tem algo que, apesar de todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua honra, algo que o coloca numa posição muito difícil. Muito difícil. Vamos já lá. Antes disso, o texto, e eu queria chamar a vossa atenção, há um parênteses, mas é uma nota importante. Antes disso, o texto no versículo 1 diz-nos algo muitíssimo interessante. Olhem lá. Porque por ele, por Naamã, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Aos sírios. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Por ele, Deus tinha livrado o povo da Síria. Tinha livrado os sírios. Então, Deus também dava livramento aos sírios. Deus também estava preocupado em cuidar dos sírios. E por Naamã deu livramento àquele povo. E esta é a primeira lição que eu queria que tirássemos já do nosso texto. Deus é Deus em todo o mundo. Deus é Deus em todo o mundo. E não é porque era Antigo Testamento, Antiga Aliança, não é porque estamos no Velho Testamento, que Deus é só Deus de um povo. Sim, Deus escolheu um povo, mas não se restringe a um povo ou a um lugar. Mas é Senhor sobre toda a terra. Não é só Deus em Jerusalém ou em Samaria. Ele é Rei sobre toda a terra. E hoje, queremos aplicar isso a nós, hoje não é diferente. Deus é soberano sobre todo o globo. Ele só gira. Não é por causa da lei da gravitação universal, que é uma explicação física e humana para dizer como é que todos os planetas giram à volta do Sol sem serem atraídos para ali e arderem todos em simultâneo. Não é por causa da lei da gravitação universal, é porque há um Deus soberano que criou essa lei e que sustenta na sua mão o globo. Deus é soberano sobre todo o globo, sobre todo o mundo, sobre toda a história. Todos os povos, todos os poderosos estão nas suas mãos. Por isso nós podemos descansar. Tu podes descansar, porque independentemente do que vês nas notícias, independentemente das notícias que nos chegam, por mais aterradores que possam ser às vezes, ninguém irá além do que Deus permitir. Ninguém vai fazer a terra girar ao contrário. Deus é soberano sobre todo o globo. E esta nota de que foi Deus que deu livramento à Síria através de Naamã não é de menos e deve ser assinalada. Deus está preocupado e está a cuidar de tudo e de todos. Então, o versículo 1 termina com aquilo que eu já lancei como uma dificuldade tremenda de Naamã. Naamã era leproso. É assim que termina o versículo 1. Porém, leproso. Muito poder, muita glória, muitos feitos, muito respeito, muito válido para o seu senhor, para o rei da Síria, mas era leproso. E reparem, a lepra não era uma doença de fácil tratamento como é hoje. A lepra foi um dos maiores terrores da humanidade. No século XIX descobriram o micro-organismo que causava a infecção na pele e no século XX, conseguiu-se desenvolver a cura. Na altura, hoje não é um perigo, hoje há cura para a lepra. Na altura não era assim. A lepra levava à morte. Era completamente mortal e era completamente incurável. Não havia cura para a lepra. Aparecia uma pequenina mancha que inicialmente estava circunscrita a uma parte do corpo. Inicialmente, dependendo do sítio onde aparecia, até dava para esconder. Muito possivelmente seria este ainda o estágio de Naamã, ainda deveria estar no seu início, não deveria estar ainda muito avançada a doença, mas aquilo avançava e o que é que acontecia? Acabava por tomar o corpo todo, tornando-se numa autêntica chaga, a pessoa tornava-se uma chaga viva e a pessoa ia apodrecendo literalmente aos poucos. A pessoa ia apodrecendo aos poucos
até que morria. Até que morria pela doença. Além disso, era altamente contagiosa. Tanto que as pessoas, quando a lepra era visível e já estava avançada, elas tinham que viver em perfeito isolamento. Já referi aqui e convido-vos a pensarem no mesmo e a irem se tiverem a oportunidade. Recordam-se de ouvirem falar várias vezes que os leprosos, quando saíam, tinham que ir com os sininhos. Para quê? Para as pessoas se afastarem, porque era altamente contagiosa a doença. Quando vamos à Feira Medieval, a Santa Maria da Feira, as personagens, além dos espetáculos, andam por lá no meio da multidão. Não sei, se calhar uma boa parte das pessoas que estão aqui já foram à Feira Medieval a Santa Maria da Feira. Mas já se cruzaram com os leprosos? Que andam lá com o sininho? Já? Podem falar? Já? Acenem, pelo menos. Então, uma ideia do quão grave era a doença. Que os doentes tinham que assinalar que estavam a passar para que as pessoas se afastassem. Então, em agosto, a Feira Medieval, quem puder ir, aconselho. Publicidade à parte, avançamos. A lepra, por isso, é um símbolo perfeito do pecado. E em toda a Escritura, do princípio ao fim, a lepra aparece como um símbolo, como uma referência, como um símbolo de pecado. E o pecado funciona mais ou menos da mesma maneira. É uma coisa pequenina, insignificante, no início também dá para esconder dos outros, ninguém viu, ninguém vê, mas o que é certo é que como a lepra, se não for tratado o pecado, acontece exatamente como a lepra. Vai começando a ocupar mais áreas do coração, cabeça, mãos, pés, ao ponto de tudo o que o homem faz está contaminado. E por fim, como a lepra naquele tempo, o pecado leva mesmo à morte, e a uma morte pior, porque é a morte eterna, à condenação. Assim é o pecado. Bem, vamos avançar. Versículo 2. Este episódio, ele terá acontecido num período de paz, um dos curtos períodos de paz, entre Israel e a Síria. E aquele vizinho que fazia fronteira, ainda faz, de resto. Mas era uma relação tensa, com conflitos regulares, com saques na fronteira, com guerras atrás de guerras. Bem, ainda hoje é assim. Israel continua a estar ao lado dos mesmos vizinhos e continua a ter exatamente os mesmos problemas com os mesmos vizinhos. Continua a mesma história. E este episódio da cura terá acontecido num momento de mais calma e de relações menos tensas. Mas numa das investidas anteriores, quando a Síria invadiu Israel, levou presa uma menina. Estou no versículo 2. Uma menina é presa e ela acaba a servir, ela acaba como empregada da esposa de Naamã. Acaba na casa de Naamã a servir. E diz-nos o versículo 3, as palavras da menina. Disse à sua senhora: tomara que o meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Apesar de pequena, uma jovem, uma criança, não sabemos a idade, aqui é dito como uma menina, não sabemos a idade, de ser um adolescente, na altura não existia o conceito de adolescência, mas de ser uma jovenzinha, uma menina, uma adolescente, não interessa. Apesar de pequena, apesar de estar numa situação adversa, porque está cativa, está presa para todos os efeitos, fora da sua casa, longe de casa, a servir na casa de alguém completamente estranho, apesar de tudo isso, a menina demonstra não só preocupação para com o seu Senhor, não só amor, misericórdia, mas demonstra também uma fé e um discernimento espiritual que fará toda a diferença nesta história. Esta menina, que não sabemos a idade, mas podia ter 12 anos, até porque na altura homem e mulher eram muito cedo. Não sabemos a idade, não interessa, mas podia ser muito jovem, demonstra uma fé e um discernimento espiritual assinaláveis. E basicamente o que ela diz é: oxalá que o meu Senhor estivesse com o profeta em Samaria, porque ele seria curado. É possível cura. Por outras palavras, o que é que ela diz? É possível cura. Se ele estivesse em Samaria, ele era curado pelo profeta. O versículo 4 a 6, o que é que nos diz? Diz-nos que Naamã contou ao rei da Síria, ao seu senhor, o que a menina disse. O que nos revela logo aqui uma coisa: a menina não falou por falar, nem disse aquilo como um parênteses assim solto, a quem ninguém dá valor. Ela falou com tal credibilidade e convicção que levaram a sério o seu discurso. Naamã vai importunar o rei da Síria
contando o que a menina disse. Portanto, não foi um parênteses a que ninguém ligar. São crianças. Ela não sabe o que diz. De certeza que a insistência, a convicção, a fé demonstrada por ela foram tais que a esposa de Naamã e Naamã começaram a acreditar que era mesmo possível haver cura e que valia a pena empenhar esforços nisso. É isso que acontece. É isso que acontece. O rei da Síria trata de enviar Naamã com uma comitiva grande e com um grande presente ao rei de Israel. E na carta endereçada ao rei de Israel diz: cura Naamã da lepra. Por outras palavras, é isso que diz. É isso que diz o versículo 6. Chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Quando receberes a comitiva, presentes e carta, ao leres, sabe que eu quero que tu cures. Isto é dirigido não ao profeta, ao rei. Era assim que as coisas se tratavam, nada de estranho, tudo normal até aqui. Bem, era um grande tesouro, um tesouro respeitável para a altura. Nós temos ali 68 quilos de ouro, 6.000 ciclos, 2 talentos de ouro, aproximadamente 68 quilos de ouro. Claro que o ouro na altura tinha muito valor, mas não valia exatamente o que vale hoje. Com a valorização, sabem quanto é que vale 68 quilos de ouro? Eu fui ver a cotação, está a 92,30 € a grama. São só 6 milhões de euros que ele levava na carroça em ouro. Vamos fazer com a prata o que Salomão fez, que deixou de contar mas eram mais 340 quilos de prata. Fora vestidos preciosos. 6 milhões de euros, à moeda de hoje, com a valorização de hoje, entendam, era um presente respeitável para a época e é um grande presente aos olhos de hoje. Versículo 7. A comitiva chega a Samaria. E o rei de Israel na época era Jorão. Jorão, ao ler a carta e ao receber aquela comitiva, fica em pânico. E como símbolo de desespero, ele rasga os seus vestidos. Ele está preocupado. Ele não tem poder para curar Naamã. E certamente o rei da Síria deve ter alguma coisa contra ele. Deve ter alguma carta na manga. Deve estar a tramar alguma coisa, pensa ele. Não lhe ocorre o que ocorreu à menina. Lá longe. Não lhe ocorre que o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo e verdadeiro, podia curar Naamã. Não lhe ocorre isto. Isto traz-nos uma segunda lição. Uma segunda lição que queremos também assinalar para nós, que é este grande contraste. Nós, por um lado, temos uma menina, presa e longe de casa, mas com uma fé e com um discernimento espiritual assinalável. E do outro lado, temos um rei, sentado num trono, mas sem fé e sem discernimento. E isto leva-nos a chegar a uma grande conclusão. Uma menina com fé é muito mais decisiva do que um rei medroso. Uma menina com fé é muito mais decisiva para a história do que um rei sentado num trono, mas cheio de medo. E notem a diferença que uma menina fez. Ou que uma menina faz. Que podem de hoje fazer. Estão a ouvir, meninos? Crianças, adolescentes, jovenzinhos. A diferença que vocês ainda hoje podem fazer. A diferença que cada um de vocês ainda hoje pode fazer. Vocês podem fazer com a vossa fé, a simplicidade da vossa fé, pode impactar a vida de alguém mais do que os receios, os medos e os egocentrismos e a falta de fé de um adulto. É isto que nós temos de tirar também deste texto. Meninos, não se menosprezem. Nem nós menosprezemos os meninos. Não os queremos fazer mais do que são. Mas este texto está aberto diante de nós e está Deus a dizer-nos que uma menina, com a sua fé simples, mas genuína, foi muito decisiva, ao passo que aquele rei não foi em nada decisivo. Por outro lado, apesar de ser rei, nós temos um rei sem visão, sem fé, que ele olha só para si. E é justamente o seu egocentrismo que o limita. É justamente o seu egocentrismo que é a causa do seu sentimento de impotência e de desespero. Como ele está centrado em si próprio, ele não vê solução. Está centrado em si próprio, eu não consigo,
Ele tem alguma coisa contra mim, coitadinho de mim, vou já rasgar os meus vestidos e atirar-me daqui. Ele está centrado nele próprio, completamente. E não será diferente na minha e na tua vida. Porque nós, se olharmos só para nós, se formos egocêntricos, o nosso ego também nos vai cegar. E nós vamos sentir-nos impotentes diante dos problemas, diante das dificuldades, e vamos nos desesperar. Se nós só olharmos para nós e se buscarmos em nós mesmos as soluções para os nossos maiores problemas, nós vamos acabar esgotados e desesperados. Olha para o Senhor. Estão chamados a que nós olhemos para o Senhor. E olhemos fora de nós. Porque a solução não está em nós. A solução está fora de nós. A solução está em Deus. Está em olhar para o Senhor. Avançamos para a segunda parte, porque eu já vi que o relógio está contra mim. Segunda parte. Resistência. A resistência de Naamã, a partir do versículo 8. Olhem para lá. Naamã resiste aos métodos de Deus. E por causa disso está a resistir também à cura de Deus. Está a resistir aos seus métodos. Está a resistir ao próprio Deus. Versículo 8. Olhem para o versículo 8. O profeta em Israel era Eliseu, sucessor de Elias, também ilustre conhecido das lições de escola dominical e da Bíblia, de todos quantos leem. Eliseu soube o que aconteceu com o rei, que ele rasgou os vestidos e que estava todo cheio de medo e todo desesperado. E o que é que ele mandou dizer ao rei? Porque rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Versículo 8. Por outras palavras, porquê é que tu fizeste isso? Porquê é que tu estás com medo? Deixa-o vir ter comigo e ele saberá que o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, tem um profeta em Israel. Ele age em Israel. Versículo 9 e 10. Naamã veio, estacionou os cavalos à porta da casa de Eliseu, pôs lá os cavalinhos todos direitinhos, à porta da casa. Acho que não se pagava parquímetro na altura, agora paga-se em todo lado, até isto arreja. Não é preciso ir para uma cidade grande, em todo lado se paga. Estacionou os cavalos à porta da casa de Eliseu, mas Eliseu nem sequer veio à porta cumprimentar as visitas. Eliseu enviou um mensageiro com a receita e com a posologia. Enviou a receita para ele ser curado daquele grande mal que não tinha cura. E ele ia ser privilegiado a ter cura. Tinha receita e a forma correta de ser administrada. Vai, versículo 10. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, aquele rio que nós vimos fotografia. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículo 11. Naamã ficou muito indignado. Naamã ficou completamente fora de si. Apesar da sua situação de doença e de certa condenação, ele ia morrer. A lepra, mais ano menos ano, acabava por tomar conta dele e acabaria por ser fatal, acabaria por o matar. Mas apesar disso, ele questiona os métodos de cura de Eliseu e, consequentemente, os de Deus, revelando tanto o seu orgulho quanto a sua ignorância. Ele não sabia o que é que estava a rejeitar. Recordem, é um homem pagão, de outra cultura, que serve a outros deuses, que não tem conhecimento das Escrituras nem da palavra. Ele não sabe, no seu orgulho e na sua ignorância, ele não sabe o que é que está a fazer, o que é que ele está a rejeitar, o que é que ele está a deixar de lado. Ele estava à espera de uma coisa completamente diferente. Absolutamente diferente. Ele pensava assim com ele. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Isto é o que está no versículo. Isto é, ele vem até mim, faz uma oração, por outras palavras. Vem ao pé de mim, faz uma oração, passa a mão no lugar onde eu estou contaminado e a lepra desaparece. Depois recebe os presentes que eu tenho aqui para lhe dar e eu vou à minha vida. Esta parte já é acrescento meu. Mas certamente era o pensamento dele. Sou curado, dou-lhe os presentes, vou embora, muito obrigado. Ele estava à espera de uma cura bonitinha. Isto tem muito a ver connosco. Não é com ele, é com ele e connosco. Ele já está no céu. Ele estava à espera de uma cura bonitinha, uma cerimónia religiosa, sem grande exposição da sua situação de miséria, sem o expor muito. Em vez disso, ele ouve que vai ter que mergulhar 7 vezes
nas águas de um rio que ele considera sujo, com águas turvas, com águas barrentas. O Rio Jordão. E ele argumenta, logo no versículo 12, os rios de Damasco são melhores do que todas as águas de Israel. Ele fala do rio Abana e Farpar, que são conhecidos por ter águas límpidas, águas cristalinas, águas diferentes das águas do Rio Jordão. Apesar da sua necessidade de cura, o seu orgulho fala mais alto. Ele está ferido no seu orgulho e ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Mas é justamente a quebra do seu orgulho que este ato de obediência que lhe está a ser requerido, é justamente a quebra desse orgulho que este ato de obediência que lhe está a ser pedido implica. Uma cura nos moldes de Deus. Não uma cura à sua moda. Implicava expor-se, implicava mostrar a sua lepra, implicava mostrar a sua fragilidade, implicava mostrar a sua necessidade de purificação e lavar-se numa água que, apesar de turva, apesar de aparentar suja, era incomparavelmente mais limpa do que a sua pele, ao ponto de ser completamente suficiente para o lavar e para o purificar. Em suma, ele tinha que resumir, ele tinha que assumir que ele era mais sujo que o rio, que ele chamava de sujo. Ele tinha que assumir que aquele rio sujo podia lavar. E tinha que se expor a isso. E aqui também há uma nota importante para nós. Porque até para a cura física, nós temos de estar dispostos a expor as nossas fragilidades e a nossa situação de necessidade, de ajuda, de cura. Uma pessoa que está doente, se não aceitar a ajuda de outro, se não aceitar a ajuda dos outros que estão à sua volta, dos profissionais de saúde, o que seja, se não aceitar, se não se quiser expor, se não quiser demonstrar a sua fragilidade, o que é que vai acontecer? Se teimar nisso, não vai encontrar cura. Se não se sujeitar, se não se expuser a contar o que é que dói, o que é que tem, o que é que sente, depois a exames, aquilo que for dito pelas pessoas à volta e particularmente pelos médicos, pelos profissionais de saúde. Se não se expuser a isso, o que é que vai acontecer? Vai perder a oportunidade de ser curado, muito possivelmente. Então, quanto mais ao nível espiritual, se até para uma cura física nós temos que expor a nossa dificuldade, eu reconheço que já não aguento mais esta febre, nem que seja uma coisa pequena, como uma gripe ou como uma dor de cabeça. Mas até aí nós temos que assumir que não vai passar por nós mesmos. Temos que tomar a decisão de tomar um comprimido, um medicamento, ou pedir a alguém que nos dê, ou pedir ajuda. Se para a cura física é assim, que fará ao nível espiritual? Que fará ao nível espiritual? E esta é uma questão para todos, é uma grande questão. É que todos nós temos a tendência de esconder o nosso pecado. Nós temos a tendência de esconder o nosso pecado. E fazemos mal. Nós fazemos mal. Porque se para a cura física nós temos que nos expor e assumir a nossa fragilidade, que fará quando falamos da nossa saúde espiritual? E aqui eu quero fazer um parênteses. Nós vimos a semana passada com o Timóteo, no Salmo 51, que esconder o nosso pecado não é o caminho. Mas é justamente o caminho contrário, o do arrependimento, o da confissão. É de tornar claro que somos pecadores, que falhamos nisto ou naquilo. Porquê? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ainda esta sexta-feira vimos com o Joel exatamente o seguimento do mesmo caminho. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Felizes, muito felizes, aqueles que choram o seu pecado, aqueles que lamentam o seu pecado, porque serão consolados. Aqueles que escondem e que não choram os seus pecados, não encontrarão descanso, não encontrarão consolo. Voltamos a Naamã e à cura física. Versículo 13, olhem para lá. Ele quer ir embora, mas aqueles que estão ao redor deles vão ser decisivos. A comitiva, os seus servos, não é? Os seus empregados, se quisermos usar uma linguagem atual, aquela comitiva toda que está com ele, vão ser decisivos no novo contraste que este texto apresenta. Porque há mais sabedoria e bom senso nos seus servos do que em Naamã, que era uma pessoa importante, de certeza que era formada, de certeza que tinha letras, de certeza que lia, de certeza que sabia muito mais do que os seus servos, que se calhar uma parte deles não tinha nem metade dos recursos dele. Mas há mais sabedoria e bom senso em quem? Nos seus servos. Nos seus servos. O que é que lhe dizem? Meu pai, versículo 13, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Reparem, o argumento usado pelos servos de Naamã põe a nu o coração humano. Não é o coração de Naamã, também resultou. Mas põe a nu também o nosso coração, o coração de todo ser humano. Naamã trazia um grande presente, ouro, prata, etc. Para comprar a sua cura. Ele estava disposto a pagar a cura. E, pelo raciocínio do que se segue, ele estava disposto a fazer o que fosse preciso, fosse lá o que o profeta pedisse. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, uma coisa muito grande, que o profeta pedisse, ele estava disposto a fazer isso para encontrar a sua cura. Mas assumir simplesmente que não pode fazer nada, que está completamente arruinado, que não tem capacidade e que precisa desesperadamente de ajuda, que precisa de se lavar, isso é mais difícil. Se é para eu me arrepender e ter que assumir que eu não presto, então eu vou embora. Estava disposto a pagar 6 milhões em ouro, à moeda de hoje, e se o profeta dissesse, olha, agora vais daqui lá a Jerusalém, depois vens aqui outra vez, depois vais à tua terra buscar uns sacos de terra lá do teu sítio para fazer aqui. Ele estava disposto, pelo argumento dos seus servos, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário e a pagar o que fosse preciso. Mas o quê? Dizerem que eu não sirvo, que eu tenho que me lavar num rio sujo? Então para isso não, vou embora. Mas nós somos assim como ele. Nós somos como ele. O versículo 13, por outras palavras, a sabedoria daqueles servos. Tu estarias disposto a fazer qualquer grande esforço que o profeta te pedisse. E afinal de contas ele só te disse, lava-te e ficarás purificado. Simples. Só isso. Esta simplicidade quebrou o seu orgulho. Desarmou o seu orgulho. E a resistência parou. Foram as palavras certas. Que nos dá também uma outra lição. Que nos revela este texto também a importância de termos ao nosso lado, pessoas que querem o nosso bem e que nos ajudam com bons conselhos. É muito importante nós valorizarmos as pessoas que estão ao nosso lado, que querem o nosso bem, que nos amam e que nos dão bons conselhos. Essas pessoas são um presente de Deus. Essas pessoas são preciosas demais. Avançamos. Ponto 3, versículo 14. Salvação. Naamã acaba por encontrar uma cura maior. Versículo 14 até o 19. Versículo 14. Naamã obedeceu. Lá mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. A sua pele ficou como a do menino, diz-nos o versículo 14. Ficou com pele de bebé, como nós costumamos dizer. Ficou com pele de bebé. Versículo 15. Não só isso. Naamã encontrou uma cura maior. Uma cura muito maior. Sim, ele está curado da lepra. Ele tem agora uma pele melhor que a minha e que a tua. São os únicos que podem competir, são os nossos bebés aqui. A mais pequenina é a Sofia, que pode competir com o Naamã quando sai daquele rio. Mas nós não temos uma pele tão boa quanto Naamã quando sai daquele rio. Naamã foi curado, mas muito mais do que isso. Muito melhor do que isso. Naamã encontrou uma cura maior. Ele volta à casa de Eliseu, versículo 15, reconhecendo Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel como o único Senhor. Olha o que é que ele diz. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não há. Eu conheço o mundo. Conheço lá de onde eu venho e conheço o mundo. Eu sou viajado. Não há Deus fora de Israel. Não há Deus como o Deus de Israel. Ele é o único Deus. Ele foi a Israel buscar cura e encontrou fé. Ele foi a Israel buscar cura e encontrou fé, uma cura maior. Melhor que saúde é ter fé. Muitos de nós, ou alguns de nós, têm visitado a Irmã Maria no hospital. E fazem bem. Continuemos a fazer isso. Ela não tem saúde. Não tem. Quem vai lá encontra uma pessoa sem saúde. Mas encontra uma pessoa com fé. E é muito melhor ter fé do que ter saúde. Se pudermos ter as duas coisas, Naamã lutou por ter saúde, luta também por ter saúde. Mas muito melhor que saúde é ter fé. Ele encontrou algo maior, muito maior. E agora com gratidão, ele pede que Eliseu
receba um presente. Ele até insiste no versículo 16. Ele insiste, recebe uma bênção. Não com a ideia de pagar a cura, mas tão somente por gratidão. Ele insiste, mas Eliseu recusa, porque afinal o que acabara de acontecer era graça, e graça somente, e não se podia pagar. Era graça, e graça somente, que não se podia pagar. Então ele, já que não pode dar, ele pede duas coisas. Pede terra, versículo 17, para levar para a sua casa, para o seu lugar e para poder oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. Tinha este desejo. E no versículo 18 ele pede perdão. É muito interessante e é um parênteses que também temos que fazer aqui. Ele pede perdão porquê? Porque ele sabe que a sua vida mudou, mas que a vida daqueles que estão à sua volta não mudaram. E ele diz-nos no versículo 18 o quê? Vamos ler. Nisto perdoa o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta à minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor a teu servo. Isto é, ele tem que continuar a acompanhar o rei da Síria nos cultos aos seus deuses. E o rei da Síria tinha por costume apoiar a mão e Naamã, o seu servo. Então, olha, quando eu for com ele, eu não vou adorar. Mas quando eu for com ele, perdoo o Senhor ao teu servo. E o que é que diz Eliseu? Consente, Deus consente. E diz, vai em paz. E ele foi. O que nos dá mais uma lição muito importante. Deus é sensível aos desafios daqueles que o querem seguir. Particularmente, Deus é sensível aos desafios dos recém-convertidos e aos desafios dos novos na fé que vivem diariamente, muitas vezes num contexto mais desafiante e às vezes até hostil, em que as pessoas já à volta não têm a mesma fé ainda, ou nunca terão. Então Deus é sensível a isso. Mesmo quando ninguém está contigo, se este é o teu caso, mesmo quando ninguém está contigo para te ajudar, mesmo quando tu estás sozinho e te sentes sozinho porque à volta ninguém teme o mesmo Deus que tu não estás sozinho. Tu não estás sozinha. Deus está contigo. E às vezes são pedidas coisas a pessoas que são recém-convertidas ou que são convertidas há muito tempo, mas vivem num contexto em que maioritariamente as pessoas são descrentes. São pedidas coisas que para crentes como eu, que viveram a vida toda só rodeado de crentes, às vezes até parece que é tão estranho. Às vezes julgamos, assim se não tivesse esse versículo aqui e nós soubéssemos que ele tinha ido na mesma lá à casa da romanceira, que eu quero dizer, lá a Rimom. Então ele se calhar não se converteu, ele daqui foi, continuou a ir à casa da romanceira, lá com o rei da Síria, se calhar. Íamos ser incorretos, preconceituosos, e íamos estar a julgar mal a fé genuína e verdadeira de Naamã. Deus consente e Deus é sensível, e nós devemos ser sensíveis às dificuldades dos recém-convertidos e daqueles que habitam e que trabalham e que convivem e que estão diariamente num contexto mais desafiante. E às vezes, isso acontece em muitas partes do globo, até num ambiente hostil, até num ambiente completamente hostil à fé. Vamos avançar para terminarmos e vamos ter que voltar à resistência de Naamã sobre os métodos de Deus e sobre a cura de Deus. E vamos voltar para terminar. Vamos voltar para falar não de cura física, mas de cura espiritual, para falar de salvação. Aquilo que é muito mais importante do que a saúde, no fundo. Que Naamã não procurava, mas que encontrou. E encontrou porque se humilhou. Encontrou porque obedeceu. E porque se humilhou e obedeceu, foi curado fisicamente. E tudo isso disputou fé genuína no seu coração. Encontrou fé. Encontrou salvação. Notem, a ideia de ter rios mais limpos que o Jordão é exatamente a mesma ideia que pretende uma salvação esteticamente mais bonitinha. Que não tenha que expor o pecado. Afinal, lavar-se em águas aparentemente sujas, como as do Jordão, é assumir que a nossa lepra e pecados são tão grandes que até um rio sujo e barrento conseguem limpar. Estar a olhar para a cor do rio que nos lava é não querer assumir a nossa completa condição de ruína. E era este o ponto de Naamã a certa altura. O que revelava o quê? Falta de humildade e falta de disponibilidade para se arrepender publicamente diante da sua comitiva. Era disto que se tratava. O ser humano
continua a preferir uma salvação à sua maneira, à sua moda. Uma salvação mais desapercebida, mais camuflada, não tão dramática, não tão horrorosa. Por isso o crucificado, o Cristo crucificado, continua a ser um escândalo hoje. Porque no fundo demonstra que o homem é tão miserável, está numa situação de tamanha ruína, que é preciso o próprio Deus descer, assumir a sua forma e ser morto em seu lugar. Isto desmancha-nos completamente. Sou pior que Naamã. Nem sirvo para entrar pelos meus próprios passos no rio. Tem que Deus descer, assumir o meu lugar, e não é para tomar banho. É para morrer. Isto desmancha-nos completamente. Por isso é que o Cristo crucificado continua a ser um escândalo. Mas tu precisas mesmo de Jesus Cristo crucificado na cruz. E não vale a pena camuflar ou esconder isso com boas intenções, com supostas disposições para fazer grandes coisas, grandes feitos, grandes esforços. A cura da alma não dá para ser conseguida com nada. Com nenhum dinheiro, nem com nenhum esforço. Para a cura da alma não há nada que tu possas fazer. Não há nada que tu possas dar em troca. Só Jesus salva. Só Jesus pode salvar. Como já dissemos desde o início do culto. É Jesus a nossa cura. Jesus, aquele que não teve problema de entrar e de mergulhar no Rio Jordão. Jesus, aquele que não teve problema algum de entrar no Rio Jordão. Ele não resistiu. Ele não teve que ser convencido a entrar no Rio Jordão. Jesus teve sim que convencer João Batista a ser batizado por ele no Rio Jordão. Diz assim Mateus: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, vindo como uma pomba. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não tem problema em mergulhar no Jordão. E claro, Jesus não tinha qualquer pecado, qualquer doença, lepra, outra coisa qualquer para lavar. Jesus, ao entrar naquele rio, podia tornar aquele rio cristalino, como o rio que está mencionado no Apocalipse. Podia tornar aquelas águas límpidas como cristal. Mas batizou-se para se identificar connosco. Não porque ele tinha que ser purificado, mas para se identificar connosco, para tomar plenamente o nosso lugar. É isto que significa o batismo de Jesus. Ele tomou o nosso lugar ao ponto de se identificar connosco, assim como ele deixou a glória do seu trono celestial e veio até nós, fazendo-se um de nós feito de pó, encarnando, nascendo. Também no batismo, quando ele entra naquela água turva do Rio Jordão, suja para muitos, e certamente suja quando comparada com a majestade dele, ele entrou nela, naquela água, para se identificar connosco, para se identificar plenamente num caminho de substituição perfeito que culminou na cruz, onde ele definitivamente ocupou o teu e o meu lugar. Ele encarnou, ele mergulhou, ele morreu, ele ressuscitou em nosso lugar. Ele identificou-se sempre connosco, porque ele em tudo assumiu a minha e a tua posição. Louvado seja Jesus. O que torna possível que nós nele encontraremos a cura para a nossa alma. É Jesus a nossa cura. E que pela fé nós encontremos então salvação. E a possibilidade de até nós retribuirmos, identificando-nos com ele pelo batismo, que é o que significa o nosso batismo. Nós identificarmos-nos com ele. É isso que significa o reverso da medalha. Ele identificou-se connosco de uma forma cabal e perfeita e nós identificamos-nos com ele. E sim, eu quero fazer esta ligação. Resistir ao batismo parte da mesma fonte, nasce da mesma fonte de orgulho que Naamã tinha. A resistência nasce do mesmo lugar, nasce do mesmo sítio. Naamã precisava de cura. Talvez tu também precises. Não para uma doença de pele, mas para a alma.
Naamã resistiu aos métodos de Deus, à sua oferta de cura. Talvez tu também estejas a resistir aos métodos de Deus e à cura de Deus. Mas não resistas mais. Vai a Jesus. Mergulha com fé. Não fiques à espera que Ele venha ter contigo, que Jesus venha ter contigo e orar, como aconteceu quando Ele desceu à terra e andou aqui com os seus discípulos, falou com pessoas, orou com pessoas. Tu não estejas à espera que Ele deixe aqui e que venha falar contigo, como Naamã estava à espera. Ele vai sair, depois vai falar comigo, depois vai fazer uma oração. Não! Tu ouve a voz do seu mensageiro. Hoje sou eu. Podia haver um mensageiro diferente, melhor, mas não conta o mensageiro, conta a mensagem. Ouve a palavra, ouve e vai até Ele com fé. Vai a Jesus e mergulha com fé. Não fiques à espera. Vai a Jesus e encontra cura e vida eterna. Vai com arrependimento, expondo a tua fraqueza e o teu pecado. Vai e mergulha com fé. Também é para vocês, crianças. Também é para vocês, adolescentes, meninos e meninas. Para todos. É para vocês também. Lembrem-se daquela menina. Ninguém é novo demais para ter fé em Jesus. Ninguém é novo demais para não precisar de Jesus. Ninguém é novo demais para ter Jesus. Ninguém é importante demais. Naamã era muito importante. Para não precisar. Naamã precisava. Ninguém é adulto demais para não precisar. Naamã precisava. E ninguém é pequenino demais que não possa compreender o Evangelho. Por este texto percebemos que se alguém compreendia bem o Evangelho, era aquela menina. A boa notícia de que Deus cura. De que Deus cura. Então é para todos. A minha oração, o que eu peço a Deus, é que possa ver-te mergulhar com fé. Dito de outra maneira, ser mergulhado por fé no Rio do Palhal ou noutro rio qualquer, como foi projetado aqui na primeira imagem. Que assim seja. E que assim seja com todos. Que ninguém se prive da graça de Deus. Vamos terminar com oração. Vamos ficar de pé. Vamos orar com o Levi. E depois ainda vamos cantar juntos, despedindo-nos finalmente. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos como um verdadeiro, santo, separado, em Ti não há mancha alguma, Tu és perfeito e és assim desde a eternidade, porque Tu não tens início nem fim. Senhor, nós louvamos-Te porque criaste todas as coisas, és rei sobre todas as coisas e nós, tão pequenos, tão miseráveis, somos pecadores, por natureza afastados de Ti por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa lepra inata, Senhor. Nós dirigimos-nos a Ti não porque mereçamos, não porque pudéssemos fazer pelos nossos próprios méritos ou por qualquer coisa que houvesse em nós, mas por causa de Jesus. Jesus que é o único que pode levar homens à salvação, transportá-los até às águas da salvação em si mesmo. Nós Te louvamos por Jesus, porque nele de facto há salvação, há limpeza de pecados, não só uma vez, mas de uma vez e para todo sempre. Te agradecemos porque Cristo é a rocha que foi ferida e dele saiu água que limpa o pecado, que sacia a sede espiritual de cada um e pode saciar a sede de qualquer pessoa que aqui esteja que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não decidiu mergulhar nas águas da salvação. Nós Te pedimos, Senhor, que através do Teu Santo Espírito contendas no coração que ainda não é Teu para que se possa render, para que se possa entregar a Ti e assim encontrar salvação, encontrar cura, encontrar libertação do pecado e encontrar salvação em rios de delícias para todo sempre na Tua mesa, Senhor. Obrigado pela Tua Igreja, obrigado pelo privilégio de escutarmos a Tua palavra, de a abrirmos e juntos meditarmos sobre Ti, sobre nós, sobre Jesus, que é a resposta, é a única solução para o nosso grande problema do pecado. Obrigado pela vida que há em Jesus, obrigado pela vida que podemos experimentar já hoje. E a nossa oração é que todos possam experimentar da vida que há em Jesus, que é as águas da salvação. No nome dele que oramos. Amém. Amém.